O homem na minha frente estava coberto de geleia até os cotovelos. Não um pouco sujo, não meio melecado. Era como se tivesse mergulhado num aquário de açúcar morno. Ele sorria com orgulho, porque aquela era a regra. A cada 5 passos, ele precisava lamber os próprios dedos e gritar em voz alta o nome do feriado que o autorizava a fazer aquilo em público. Do lado dele, uma senhora vestida de frango inflável batia palmas, um adolescente chorava, não de emoção, de nojo. Tinha acabado de perder um concurso em que o prêmio era um beijo cerimonial numa máscara usada por desconhecidos há horas. E no meio do caos, alguém me empurrou um folheto amassado. Feliz Dia Internacional do sei lá o quê. Comemore como se o universo te observasse. Naquele momento, eu senti 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, satisfação. Ah, é isso. O título não mentiu. O mundo realmente faz isso. Depois, curiosidade. Porque a cena parecia o início de uma história que só pode piorar. E a piora era exatamente o que eu precisava ver. E por fim, um tipo de repulsa pegajosa. Não só pela geleia, mas por um pressentimento. Se nós transformamos qualquer absurdo em ritual, o que isso diz sobre as nossas chances de sobreviver quando ninguém estiver olhando? Porque o universo não está olhando. Ele não aplaude. Ele não perdoa. Ele não acha engraçadinho. E é por isso que, enquanto inventamos feriados idiotas como se fossem medalhas, nós continuamos presos aqui. Presos não por falta de foguete, mas por excesso de nós mesmos. Você veio pelos feriados mais idiotas do mundo. Você vai ficar pelo que eles revelam. O motivo real de nunca sairmos da nossa galáxia. A primeira coisa que você precisa aceitar é simples e cruel. Civilizações não são destruídas por um asteroide todo dia. Às vezes, elas se dissolvem como açúcar na água morna, devagar, invisível, e com todo mundo rindo. E se existe um termômetro perfeito para medir essa dissolução, ele não está num laboratório, ele está no calendário. Pensa comigo. Feriados deveriam ser uma pausa para lembrar do essencial. Só que a gente tem um talento especial de transformar o essencial em espuma. Um feriado nasce como ideia. Vamos valorizar X e morre como performance. Vamos postar X. E quando o que importa vira teatro, a realidade vira figurante. E aí começam as datas. Algumas são fofas, inúteis, inofensivas. Outras são tão absurdas que parecem invenção de comédia. Mas as piores não são as mais nojentas. São as mais reveladoras. Existe, por exemplo, aquele tipo de feriado que transforma o corpo humano em piada pública. Como se nós fôssemos só um saco de carne com agenda social. Tem dia de celebrar coisas que deveriam ficar no silêncio da privacidade. Só porque dá clique, dá risada, dá engajamento. Tem data que manda a pessoa andar na rua com roupas ridículas. Não por criatividade, mas por obediência alegre. E tem as comemorações que giram em torno de comida de um jeito estranho. Não vamos cozinhar juntos. É mais, vamos competir para ver quem ultrapassa o limite do bom senso. E antes que você pense, mas é só brincadeira, repara no padrão. A gente treina o cérebro para confundir celebração com submissão. Um feriado idiota é um laboratório social de baixo custo. Ele testa o quanto você aceita fazer algo sem motivo real, contanto que todo mundo esteja fazendo. Hoje é usar uma fantasia. Amanhã é repetir uma mentira. Depois é aceitar a mediocridade como se fosse inevitável. E quando você percebe, você já está batendo palmas para a geleia. Eu sei. Isso parece exagero. Mas vamos construir essa história como se fosse um lançamento espacial. Porque é disso que se trata. E como qualquer lançamento, o que mata não é a explosão no espaço. É o vazamento no chão, a falha na porca. O hábito errado que vira norma. Nós vivemos numa espécie de pré-história tecnológica com maquiagem futurista. A gente tem satélites e inteligência artificial. E ainda assim organiza a vida como uma aldeia nervosa que precisa de tambor para não se assustar com a noite. O resultado? A gente é capaz de colocar um robô em Marte, mas não é capaz de passar um ano inteiro sem transformar o próprio planeta num grande evento temático. E aí você pergunta, tá, e o que isso tem a ver com nunca sair da galáxia? Tudo. Para sair de verdade, não basta voar, é preciso manter coesão por tempo demais. A galáxia não é uma viagem, é uma relação longa. É uma prisão de disciplina. Uma travessia entre estrelas exige uma coisa que a nossa espécie tem alergia: continuidade sem aplauso. Porque o espaço é o lugar onde não existe feriado, não existe plateia, não existe tendência. Não existe vamos fazer só hoje porque é divertido. O espaço é feito de sistemas que precisam funcionar sempre, enquanto todo mundo está cansado, com fome, com medo e com saudade. O espaço exige que você respeite o invisível. A manutenção, o procedimento, a paciência, a repetição correta. E nós? Nós somos a espécie que comemora.
a própria incapacidade de não estragar a festa. Vamos por partes, sem capítulos, sem placas luminosas. Só o fio bem apertado puxando você junto. Você conhece aquele tipo de feriado em que a regra é: faça algo que você normalmente não faria porque é inconveniente e chame isso de tradição? É aí que eu quero te colocar. Imagine uma cidade onde, por um dia, o objetivo oficial é arremessar alguma coisa. Pode ser tomate, pode ser lama, pode ser tinta, pode ser qualquer massa que grude. A multidão entra numa catarse coletiva. Gente escorregando, gente gritando, gente filmando. Por alguns minutos parece libertador. Olha como somos livres! Só que a liberdade ali é um simulacro. Você não está quebrando regra nenhuma. Você está obedecendo uma regra temporária, você está seguindo o roteiro, e o roteiro tem um custo. Depois, toneladas de resíduos. Depois, limpeza. Depois, disputa por espaço, por dinheiro, por quem tem direito de fazer o caos. A energia social inteira mobilizada para sujar e limpar. Sujar e limpar. Como um hamster espiritual numa rodinha. Agora troca o tomate por qualquer coisa que a humanidade faz em grande escala. Sabe o que parece? A nossa relação com tecnologia. A gente inventa uma ferramenta incrível, usa de um jeito idiota, cria um problema enorme e depois se dá parabéns por resolver. A gente suja e limpa, suja e limpa. E chama isso de progresso. Para atravessar a galáxia não dá para viver assim. Você não tem água sobrando para lavar a rua. Você não tem energia sobrando para repetição estúpida. Num navio interestelar, o desperdício não é feio, é homicídio. E aqui entra o primeiro twist. O primeiro pequeno giro da faca. Os feriados mais idiotas do mundo não são um acidente cultural. Eles são ensaios gerais da nossa sabotagem. Eles treinam o que eu chamo de músculo da exceção. A ideia de que sempre existe um dia em que você pode ignorar as consequências. Um dia de vale tudo. Um dia de depois a gente vê. Um dia de o importante é se divertir. E quando esse músculo fica forte demais, a civilização inteira vira uma criança gigante, sofisticada, com foguetes e sem autocontrole. Agora, deixa eu te mostrar outra categoria de feriado idiota. O feriado do símbolo vazio é quando você celebra uma coisa que ninguém sabe explicar por quê, mas todo mundo repete porque é legal. Pode ser um objeto aleatório, um chapéu específico, uma fruta específica, uma letra específica, pode ser uma pose, pode ser um som, pode ser o dia de falar como pirata, o dia de usar meias diferentes, o dia de abraçar árvores, o dia de qualquer coisa. E eu não estou atacando a alegria, eu estou apontando o mecanismo. A humanidade venera a forma quando perde o conteúdo. Você consegue sentir isso? É quase físico. Um tipo de fome por significado que a gente tenta enganar com confete, um vazio existencial preenchido com temática. E por que isso importa para a galáxia? Porque uma viagem entre estrelas exige uma cultura que aguente significado sem precisar de fantasia. Você precisa de um motivo que sobreviva há décadas, séculos, gerações. Você precisa de uma narrativa interna que mantenha pessoas trabalhando quando não há recompensa rápida, quando não há curtida, quando o resultado é uma estrela que ninguém da tripulação vai ver de perto, porque a missão é para os bisnetos. O que nós temos no lugar disso? Um cérebro coletivo treinado para gratificação instantânea. E os feriados idiotas são o carnaval desse treinamento. Eles são a medalha por desistir cedo. Mais um twist, agora mais sombrio. O maior obstáculo para sair da galáxia não é a distância, é o tempo. E nós não sabemos conviver com o tempo. A gente tenta domar o tempo com eventos, divide o ano em picos artificiais, como se a vida só tivesse valor quando tem tema. E quando o tema acaba, vem o buraco. E aí precisa de outro tema, e outro, e outro. Uma esteira infinita de distração institucionalizada. E o espaço é um lugar onde a distração te mata. Num habitat espacial, você não pode esquecer de verificar um filtro porque hoje é o dia do macarrão. Você não pode relaxar a rotina porque hoje é o dia de fazer algo diferente. Você não pode só viver o momento quando o momento inclui radiação atravessando a sua casa como agulhas invisíveis. Quer uma imagem concreta? Segura essa. Pensa num corredor estreito, metal frio, luz branca que nunca muda. Um zumbido constante de ventilação, o mesmo cheiro reciclado, mesmas vozes, mesmas paredes. E no final do corredor, uma placa. O próximo planeta com ar respirável fica a 40 anos. Não 40 minutos, 40 anos. Agora me diz, que tipo de cultura sobreviveria ali? Uma cultura de feriado idiota, que precisa de estímulo novo para sentir que está viva. Viraria uma panela de pressão, porque o espaço não oferece novidade, ele oferece repetição. E repetição exige maturidade. E nós? Nós somos a espécie que acha engraçado competir para ver quem aguenta mais dor só porque é tradição, que transforma o desconforto em espetáculo, que faz fila para participar do absurdo só para poder dizer eu estive lá. Isso parece coragem,
mas muitas vezes é só vício em adrenalina social. E aqui entra a terceira categoria, o feriado da humilhação alegre. Existe uma diferença entre rir de si mesmo e se treinar para aceitar ser ridicularizado. Alguns feriados são essencialmente isso. Uma autorização coletiva para passar por vergonha, invadir limites, tocar o outro, impor o outro, rir do outro, com a desculpa de que é só uma data. E a civilização que vai para as estrelas precisa do oposto. Precisa de respeito obsessivo por limites, por consentimento, por regras, por procedimentos que não são negociáveis. Não dá para ter um dia de bagunçar o sistema, num sistema que te mantém vivo. Agora pausa. Não para concluir, mas para apertar o laço. Talvez você esteja pensando, ok, isso é filosófico, mas cadê o choque? Então vamos colocar o choque no lugar certo. Não em sangue, mas em consequência, toda comemoração humana é uma engenharia de atenção. Você pode medir uma civilização pelo que ela escolhe amplificar, pelo que ela ensina as crianças a repetir com orgulho, pelo que ela transforma em lembrança anual. E se a gente amplifica o idiota, a gente cria um futuro idiota, só que com tecnologia suficiente para tornar a idiotice irreversível. Sabe o que acontece quando uma sociedade não consegue sustentar foco por décadas? Ela não constrói projetos intergeracionais. Ela não coloniza sistemas estelares. Ela não cuida do próprio planeta. Ela só faz versões cada vez mais brilhantes do mesmo show. E aqui vem um detalhe que parece pequeno, mas é um prego no caixão. A logística, feriados idiotas costumam ter uma coisa em comum. Eles movimentam recursos reais para resultados simbólicos, transporte, lixo, energia, comida, plástico, tecido, fantasia, infláveis, brindes, embalagens. E depois tudo vai para o mesmo lugar. O esquecimento, o aterro, o mar, o depois a gente vê. Agora multiplica isso por bilhões de pessoas e por décadas, você obtém uma espécie que é ótima em gastar e ruim em sustentar. Uma espécie que trata o mundo como cenário. E nenhuma nave interestelar é cenário. Ela é útero, ela é caixão, ela é a sua terra portátil. Se você perde a capacidade de cuidar dela, você não morre um pouco. Você morre inteiro. E, no entanto, nós celebramos justamente o contrário. Celebramos o excesso. Celebramos o curto prazo, celebramos o impulso, celebramos o vale hoje. O primeiro ato da nossa história, então, é isso. Um calendário que denuncia uma mente coletiva viciada em exceções, símbolos vazios e humilhação alegre. Uma espécie que sonha com estrelas, mas se comporta como se a vida fosse uma sequência de festas temáticas. Só que o ato 1 sempre termina com uma promessa de mudança. E é aí que a história fica perigosa. Porque a humanidade também é capaz de grandeza. Nós já fizemos coisas que pareciam impossíveis. Nós já colocamos máquinas em outros mundos. Nós já deciframos moléculas, dobramos luz, salvamos vidas em massa. Então por que não damos o próximo passo? Porque existe um inimigo mais discreto do que a ignorância, mais sorridente do que a violência, mais pegajoso do que a geleia do começo. Ele se chama conforto narrativo. É quando você substitui realidade por história. Você faz um feriado para sentir que fez algo. Você cria um ritual para sentir que mudou. Você usa uma data como curativo emocional. E então você segue igual. E quando isso acontece em escala global, a civilização inteira vira uma pessoa que compra tênis para se sentir atlética. E nunca corre. O espaço não aceita isso. O espaço exige corrida real. Agora eu vou te deixar com uma imagem final para essa parte. Não como conclusão, mas como gancho que te puxa pela gola para o que vem depois. Volta para o homem da geleia. Eu olho para ele e penso, se eu colocar você numa nave por 30 anos, o que você faria no dia 10.942, quando a rotina te mastigasse? Você comemoraria o quê? O dia do parafuso? O dia da água reciclada? O dia de não surpreender o sistema com uma ideia genial e estúpida? Então eu imagino a nave, um pequeno mundo fechado. E imagino alguém dizendo rindo, ah, hoje é o dia da brincadeira. Hoje a gente pode desligar um alarme só para ver o que acontece. E nessa hora o riso morre, porque o universo não está olhando. Ele não ri, ele não perdoa, ele só cobra. E nós ainda estamos treinando para a festa, não para a travessia. Quando você me pediu a próxima parte, eu pensei, perfeito, agora a gente sai da rua suja de geleia e entra no lugar onde a sujeira não tem ralo. Porque é aqui que o tema deixa de ser que ridículo e vira que perigoso. O que faz um feriado idiota ser realmente idiota não é a fantasia, nem a comida bizarra, nem a dança estranha. É a mensagem subterrânea que ele instala na cabeça da pessoa como se fosse um adesivo por dentro do crânio. E a mensagem mais comum é esta. Se está todo mundo fazendo, então não precisa pensar. Esse é o veneno, não o riso, não a festa. O veneno é a terceirização da responsabilidade. E antes de irmos para as estrelas, eu quero te mostrar como a responsabilidade morre. Não em explosões, mas em aplausos. Existe um tipo de comemoração que parece inofensiva.
um dia para fazer X. O problema é que ela funciona como um pequeno golpe de estado contra o cérebro, porque o cérebro adora atalhos. Ele ama rituais, slogans, repetição. E quando você dá a ele um feriado, ele entende. Ok, isso é importante. Isso é permitido. Isso é protegido. E aí, de repente, o absurdo vira norma anual. A norma vira identidade. A identidade vira orgulho. E o orgulho vira blindagem contra qualquer crítica. E pronto. O seu calendário virou uma armadura contra o pensamento. Agora imagina o que acontece quando essa lógica é transportada para uma civilização que tenta sobreviver fora da Terra. Você não leva só pessoas numa nave, você leva hábitos, você leva vícios emocionais, você leva a necessidade humana de transformar tudo em drama social. E isso num ambiente fechado é dinamite. A segunda peça do quebra-cabeça é esta. O espaço não pune o erro com vergonha. Ele pune com silêncio. Sem sirene heróica, sem música, sem câmera lenta. Só o ar ficando raro. Para entender, a gente precisa descer um pouco na mecânica do corpo humano. Porque o corpo é o primeiro inimigo quando você tenta sair da galáxia. Feriados idiotas amam desafiar o corpo. Comer demais, beber demais, dormir de menos, aguentar dor por diversão, correr riscos por tradição. Eles transformam a fisiologia em espetáculo. Só que a fisiologia não é palco. Ela é contrato. E contrato quebrado vira conta. No espaço, seu corpo já começa perdendo, mesmo antes de você fazer qualquer estupidez. Ossos perdem densidade, músculos atrofiam. O sistema imunológico fica estranho, confuso, às vezes agressivo com você mesmo. Fluidos sobem, o rosto incha, a pressão muda. O sono vira guerra porque não existe noite de verdade. A mente fica com fome de sentido. E aí entra o que eu chamo de síndrome do calendário. A vontade desesperada de marcar o tempo com eventos para não enlouquecer. É aqui que a ironia vira faca. As mesmas ferramentas psicológicas que nos ajudam a suportar a vida, rituais, celebrações, datas, são as que podem nos destruir quando o ambiente é frágil demais para brincadeira. Porque um feriado numa nave não é só uma festa, é uma perturbação sistêmica. Vamos tornar isso visual. Imagine um habitat interestelar como uma cidade pequena dentro de uma lata. Tudo reciclado, tudo contado, água contada, energia contada, oxigênio contado, comida planejada com meses de antecedência. Cada peça tem uma vida útil, cada filtro tem hora para trocar. Cada bactéria tem potencial de virar golpe de estado biológico. Agora coloca dentro disso uma cultura que adora um dia de exagero, um dia em que todo mundo pode cozinhar algo especial. Lindo, né? Só que o cheiro de gordura gruda nos filtros. A umidade muda. A carga de partículas no ar sobe. Micro-organismos ganham banquete. E filtros não são mágicos, eles saturam. E quando saturam, alguém precisa trocar com peças limitadas, com mãos cansadas, com gente reclamando porque estragaram a festa. E aqui vem o twist. O conflito não começa com o feriado. Ele começa com a defesa do feriado. Porque sempre tem alguém que vai dizer: você está sendo chato. Isso é importante para a moral. E a moral realmente é importante. Mas a palavra moral é uma faca de dois gumes. Ela vira justificativa para qualquer coisa. E aí o sistema vira refém de emoções. Em terra firme, isso é só discussão. No espaço, isso é seleção natural. Eu quero que você sinta o peso disso com um exemplo que não usa nome de feriado, mas usa a lógica deles. A lógica da exceção. A exceção é o buraco por onde o caos entra. Em toda a sociedade existem regras que mantêm a vida funcionando. No espaço, essas regras são literalmente o que separa respirar de não respirar. E mesmo assim, o cérebro humano tem uma tendência perversa. Ele começa a negociar regras quando está entediado. Não é maldade, é monotonia, é ansiedade, é necessidade de novidade. E os feriados idiotas são a forma mais aceita de produzir novidade com selo oficial, só que novidade, num sistema fechado, é sinônimo de risco. E aqui chega a terceira peça. Contaminação cultural por rituais estúpidos. Porque você pode treinar pessoas para operar uma nave, pode treinar manutenção, medicina, agricultura hidropônica, engenharia. Mas como você treina alguém para não ficar tentado a transformar tudo em espetáculo? Em terra, a gente acha bonito quando alguém faz algo diferente. A gente premia o disruptivo, a gente idolatra o improviso. A gente romantiza quebrar regras. O espaço não romantiza nada. O espaço odeia improviso. Improviso é só erro com maquiagem. E isso nos leva a ir a um tipo específico de feriado idiota, que é quase uma profecia. O feriado do faça algo perigoso porque é engraçado. Aquele que incentiva pequenas transgressões, pequenas loucuras, pequenos testes de limites. Em um planeta com atmosfera, essas transgressões são contidas pela abundância. Você erra, você tropeça, você conserta. Você exagera, você passa mal, você volta ao normal. Tem hospital, tem rua, tem oxigênio gratuito, tem gravidade te segurando, tem árvores limpando seu ar, tem oceano diluindo sua sujeira. Agora remove tudo isso. Num navio interestelar,
Você vive em cima de um lago minúsculo de recursos. Não existe diluição, existe acumulação. Tudo que você faz volta para você como um fantasma. Você joga algo fora? Você está jogando fora de si mesmo. Você polui? Você está poluindo o próprio sangue. Você quebra algo só para ver? Você está testando o seu caixão. E aí você entende por que eu comecei com nojo. Porque a humanidade tem uma relação infantil com a própria sujeira. A gente acha que pode brincar com o lixo e depois alguém limpa. A gente acha que o depois é infinito. A gente acha que o universo tem um serviço de limpeza. Não tem. Agora, eu quero mudar de ângulo e te levar para dentro de um cérebro. Não de um indivíduo, mas de uma comunidade trancada. Quando você coloca pessoas por muito tempo num ambiente sem horizonte, o perigo maior não é a máquina quebrar, é a cultura quebrar. E cultura quebra de um jeito muito parecido com feriado idiota. Por divisões estúpidas que viram guerras reais. Você já percebeu como muitos feriados criam tribos instantâneas? Quem participa e quem não participa? Quem entende a piada e quem não entende? Quem entra no clima e quem é estraga-prazeres? Isso parece brincadeira, mas é um mecanismo antigo. Nós usamos rituais para definir pertença, só que em um navio geracional, pertença vira política. Política vira poder. Poder vira disputa por controle do sistema. E então o feriado que era só para relaxar, vira bandeira. E bandeira vira faca. Aqui vai uma cena que eu quero que você veja como se fosse filmada com uma câmera parada, sem música. Uma sala de reunião pequena, uma mesa, uma tela com números, níveis de CO2, umidade, consumo de energia, reservas de água. Duas pessoas discutem sobre se o ritual anual vai acontecer ou não. Uma diz: precisamos disso para lembrar quem somos. A outra diz: se fizermos, vamos exceder a margem de segurança. A primeira responde: você sempre usa números para matar alegria. A segunda responde: você sempre usa alegria para matar números. E aí o ar literalmente fica mais pesado, não só pelo CO2, mas pela hostilidade. Esse é o ponto onde a idiotice deixa de ser engraçada. Porque o que mata uma missão interestelar não é uma falha só. É uma sequência de escolhas emocionais justificadas por narrativa. E agora vem o twist mais duro desta parte. Nós não vamos ficar presos na galáxia porque não conseguimos construir a nave. Vamos ficar presos porque não conseguimos construir o tipo de sociedade que consegue viver dentro dela. E a prova está no nosso relacionamento com o tempo, com regras e com verdade. Vamos falar de verdade. Existe uma classe de feriados idiotas que é uma fábrica de mentira social. Sabe aqueles dias em que é permitido enganar? Pregar peça, inventar histórias, fazer o outro de bobo? Todo mundo ri porque é só hoje. E em pequena escala pode ser até fofo. O problema é que isso treina um reflexo. Há dias em que a verdade é opcional. Agora imagina uma tripulação que internaliza isso. Uma cultura que acha normal ter dias de mentira, um técnico que brinca com relatórios, um médico que faz uma piadinha com sintomas, um operador que esconde um erro para não ser o chato da festa. Pronto. Você acabou de matar uma civilização inteira sem um tiro. Porque no espaço, verdade não é valor moral. Verdade é parâmetro de sobrevivência. E é aqui que eu quero te dar um choque que não depende de gore. Depende de matemática emocional. Uma viagem interestelar de verdade exige confiança radical. Não confio porque gosto de você. Confio porque o meu ar depende do seu compromisso com o real. Confio porque a minha criança dorme numa cápsula a 20 metros do seu painel. Confio porque nós não temos para onde correr. E nós, como espécie, estamos treinando o oposto. Estamos treinando performatividade, aparência, encenação. A arte de parecer certo. A arte de vencer discussão. A arte de transformar qualquer crítica em ofensa. E feriados idiotas são o palco perfeito para isso. Porque ali tudo vira brincadeira. Então ninguém pode questionar sem parecer cruel. Agora repara na armadilha. O feriado idiota transforma a crítica em pecado. E uma sociedade que não pode ser criticada, não pode corrigir erros, e uma nave que não corrige erros vira tumba. Talvez você esteja pensando: ok, então o problema é psicológico, cultural. Mas e a tecnologia? A tecnologia resolve. Eu queria que resolvesse. Eu queria que fosse simples. Só que a tecnologia não te salva do que você celebra. Porque tecnologia é amplificador, ela pega o que você é e aumenta o volume. Se você é disciplinado, ela te torna ainda mais capaz. Se você é impulsivo, ela te torna mais perigoso. Se você é infantil, ela te dá brinquedos que explodem. E aqui entra uma imagem que eu adoro porque é feia e honesta. Nós somos crianças com fósforos, comemorando o Dia Internacional de Brincar com Gasolina. Só que na vida real, a gasolina é o nosso planeta. E a caixa de fósforos é o nosso calendário. Agora eu vou te levar para um lugar que parece distante, mas é o coração disso tudo. A escassez. A galáxia não é só grande, ela é vazia, e o vazio tem uma estética que a humanidade não suporta por muito tempo. A gente preenche o vazio com história,
Com ruído, com festas, com coisas, com consumo. E consumo é o combustível oculto de muitos feriados idiotas. Compre, vista, jogue fora, repita. Quando você treina uma população para associar alegria a consumo, você prende essa população a um planeta, porque sair da galáxia exige o inverso. Alegria associada à manutenção, reparo, repetição, simplicidade, renúncia. E renúncia é impopular. Renúncia não dá foto bonita, não dá vídeo viral, renúncia não tem confete. E aí a política entra. Sempre entra, porque para uma civilização investir de verdade em projetos interestelares, ela precisa aceitar décadas de retorno lento, precisa aceitar orçamento que não vira festa imediata, precisa aceitar prioridades. E prioridades significam dizer não a muita coisa. Só que uma cultura de feriado idiota odeia não. Ela precisa do próximo sim. Então o dinheiro vai para o que dá aplauso agora, para o que vira espetáculo, para o que rende eleição, para o que rende status. E a travessia das estrelas vira pôster. A gente não falha por falta de sonhos. A gente falha por excesso de distrações. E agora eu te dou um segundo twist, ainda mais ácido. Nós já tentamos sair. E sempre voltamos para a mesma coisa. Transformar. O sublime em entretenimento. A gente olha para o céu, sente o arrepio do infinito, e 5 minutos depois, está discutindo qual dia é o dia do abacaxi de óculos. Isso não é só piada. É sintoma, é incapacidade de sustentar o espanto, e sustentar o espanto é o que move uma civilização para fora da galáxia. Porque a galáxia é uma aposta gigantesca feita por gente que não vai colher o prêmio. E esse é o tipo de aposta que uma mente coletiva treinada em um dia especial não consegue manter. Agora, eu quero fechar esta parte com um momento de tensão crescente. Não com conclusão, mas com um empurrão. Imagina que, apesar de tudo, a gente consegue... Construímos um navio geracional. Um cilindro girando para simular gravidade. Jardins internos, tanques de água, laboratórios. Crianças nascendo sem nunca ver o céu de verdade. E para manter a sanidade, a liderança decide. Vamos permitir feriados. Precisamos de cultura. No primeiro ano funciona. No segundo, vira tradição. No quinto, vira identidade. No 10º, vira política. No 20º, vira religião. E aí acontece o inevitável. Surge um grupo que acha que o feriado não é suficiente, que precisa ser mais autêntico, que exige uma forma pura de comemorar. Outro grupo discorda. Um terceiro grupo quer abolir por segurança. Um quarto grupo usa o feriado para vender privilégios. A temperatura social sobe. Um pequeno boicote vira sabotagem, uma brincadeira vira agressão, uma máscara vira símbolo. Um símbolo vira motivo para desligar uma válvula só para provar um ponto. E então a nave, que era um milagre de engenharia, vira o que nós sempre fomos bons em construir. Uma arena, e arena no espaço não tem ambulância. O ar não escolhe lado, ele só acaba. Essa é a verdade que os feriados mais idiotas do mundo sussurram por trás do riso. Nós amamos brincar com o que deveria ser sagrado. Nós amamos transformar sobrevivência em tema. Nós amamos dizer é só hoje, para justificar o que, num ambiente real, seria suicídio. E o espaço é o ambiente mais real que existe. Você percebe como, sem ninguém dizer, agora ficou sério, a história já ficou séria? É assim que a realidade funciona. Ela não anuncia a mudança de tom, ela só tira o chão. Até aqui a gente falou do calendário como um espelho sujo. Você olha e vê o rosto da espécie, rindo com a boca aberta e comendo o próprio futuro. Agora eu quero te levar para um lugar onde o espelho vira janela. E do outro lado, tem a galáxia. Não como pôster, mas como um ambiente. Hostil que te trata como poeira. Porque existe um motivo físico, frio, quase humilhante, para a gente não ir longe. O universo não é um cenário grande. Ele é um moedor de carne lento. E só atravessa quem aguenta viver como máquina sem perder a alma. E, ao mesmo tempo, quem aguenta ter alma sem quebrar a máquina. E aí vem a pergunta que dói. Nós aguentamos? Olha para os feriados idiotas de novo, mas por outro ângulo, não como festa, como simulação de estresse. Existe uma classe de celebrações em que a graça é provocar caos. Barulho demais, multidão demais, regras frouxas, impulsos liberados. Vamos ver no que dá. Em terra, isso vira lembrança, vídeo, história para contar. Num habitat espacial, isso vira colapso de sistema. E eu não estou falando do tipo explodiu tudo. Colapso de sistema, no espaço, pode ser uma coisa ridícula. Um tubo entupido por um acúmulo que ninguém percebeu. Uma válvula que começou a falhar, porque alguém insistiu em melhorar o procedimento. Um sensor que ficou sujo porque houve vapor demais numa noite especial. Você não morre heroicamente. Você morre por falta de disciplina coletiva. E o pior é que muita gente morre achando que a culpa é azar. O universo adora quando a gente chama de azar.
Agora, deixa eu te dar uma imagem que é quase obscena de tão simples. Você está dentro de uma nave a anos-luz da Terra. Do lado de fora, não existe vento, mas existe poeira. Grãos minúsculos viajando a velocidades absurdas. E um grão desse, do tamanho de um grão de areia, não chega como areia. Ele chega como bala. Ele chega como martelo. Ele chega como um micro-relâmpago de energia. A nave precisa ser uma casca, uma cebola de camadas. Porque qualquer falha é um beijo do vazio. E aí você pensa, ok, então é só fazer a nave muito resistente. Só que resistência tem custo. Peso, energia, material, manutenção. E quanto mais complexa a casca, mais delicada fica a vida por dentro. É uma ironia cruel. Para proteger humanos, você constrói um organismo artificial que precisa de humanos extremamente bem comportados para continuar funcionando. E aí voltamos ao calendário, porque feriado idiota é muitas vezes um convite para o mau comportamento com selo de aprovação. Você consegue ver a contradição? Nós queremos ir para o lugar mais perigoso possível com uma cultura que acha charme em quebrar a rotina. Agora vem um twist que muda o jogo. Nem precisa ter feriado na nave para o problema existir. Basta levar a mente humana como ela é, porque a mente humana fabrica feriados por dentro. Quando o tempo fica longo demais, as pessoas inventam marcos. Se não existe um, elas criam. Elas começam a tratar certos dias como dias especiais, por causa de coincidências, memórias, símbolos. E isso vira ritual. Ritual vira expectativa. Expectativa vira cobrança. Cobrança vira conflito. Não é maldade. É sobrevivência psicológica. Só que, de novo, o que é remédio em terra pode virar veneno no espaço. E se você quer entender por que nunca saímos da nossa galáxia, você precisa encarar um fato que parece pequeno, mas é gigantesco. Uma missão interestelar é uma sociedade em miniatura que não pode falhar nem culturalmente, nem tecnicamente, nem biologicamente. Por tempo demais? Tempo demais é o monstro. A gente fala de distância como se fosse o problema, mas distância é só a forma espacial do tempo. E o tempo é o inimigo que a humanidade mais tenta distrair. E aí, inevitavelmente, entra o fenômeno mais perigoso de todos num sistema fechado. O vírus de meme, não meme como piada na internet, meme como ideia contagiosa, como hábito, como crença, como narrativa que se espalha não porque é verdadeira, mas porque é emocionalmente viciante. Uma nave geracional é um laboratório perfeito para meme, uma caixa de ressonância, um lugar onde histórias substituem a paisagem. E aqui entra a parte mais assustadora, porque ela parece muito plausível. Em algum ponto, depois de décadas, nasce uma geração que nunca viu a Terra. Para eles, terra não é chão. É mito, é tela, é palavra. E toda palavra, quando não tem referência sensorial, vira argila. Então surgem versões, interpretações, grupos. Um grupo diz: a missão é sagrada, nosso dever é chegar. Outro diz: chegar onde? Isso é história para nos controlar. Outro diz: o destino é perigoso, devemos voltar. Outro diz: não existe destino, existe a nave. A nave é o mundo. Devemos parar de sacrificar o presente pelo futuro. E alguém inevitavelmente descobre o poder político mais antigo do universo: criar ritual para amarrar pessoas. E aí um feriado idiota nasce dentro do metal, não por brincadeira, mas por controle. Um dia de uniformes, um dia de cânticos, um dia de purificação, um dia em que é permitido denunciar quem não participa, um dia em que você prova lealdade não com competência, mas com performance. Percebe a escalada? O feriado deixa de ser riso e vira arma. E o mais cruel é que isso já acontece aqui. Só que com mais espaço para fingir que é só cultura. No espaço não existe só. No espaço, cultura é infraestrutura. Agora, eu vou jogar uma coisa na mesa que costuma irritar muita gente. O que é ótimo, porque irritação é sinal de que você está acordado. Nós não somos uma espécie projetada para projetos longos sem recompensa imediata. Nós somos uma espécie projetada para a savana. Risco curto, vitória curta, recompensa rápida. E todo o nosso sistema emocional é calibrado para isso. O espaço exige o contrário. Recompensa adiada, monotonia, procedimentos, manutenção. Não é uma aventura, é uma rotina de hospital. E aqui volta o calendário como confissão. Quando a gente cria feriados cada vez mais estúpidos, a gente está confessando, sem perceber, que precisa de estímulo crescente para sentir alguma coisa. É como uma droga. O que antes bastava, uma refeição especial, uma música, uma reunião, vira pouco. Aí você precisa de mais. Fantasia, desafio, humilhação, competição, exagero, barulho. E quando isso vira norma cultural, você treina uma geração inteira a achar que a vida só vale quando passa do limite. E aí você coloca essa geração dentro de uma nave e pede que ela adore limites. O universo ri em silêncio. Agora, vamos piorar. Porque a história precisa piorar antes de oferecer qualquer chance de saída.
Existe um inimigo que não aparece em fotos bonitas de espaço. Radiação não é um sol queimando a pele, é um banho invisível de partículas que atravessa a matéria, quebra moléculas, bagunça DNA, aumenta risco de câncer, altera tecidos, corrói eletrônica. É como uma chuva que não molha, mas envelhece. Para lidar com isso, você precisa de blindagem. E blindagem pesa. E peso custa energia. E energia, para viagens longas, é uma religião. Tudo gira em torno dela. Então a civilização precisa dominar não só foguetes, mas economia de energia, reciclagem total, manutenção perfeita. Agora compara isso com o que a gente celebra aqui. Desperdício como alegria, consumo como identidade, exceção como direito. É como se a gente estivesse treinando para ser o oposto do que o espaço exige. E quando eu falo nunca vamos sair da galáxia, não é porque seja impossível em princípio, é porque na prática, o caminho exige uma mudança moral e cultural tão profunda que parece menos provável do que encontrar um planeta com ar feito sob medida. E agora, um twist mais íntimo, mais humano e mais deprimente. Mesmo que a tecnologia e a política permitissem, o maior risco de uma missão interestelar seria o tédio. Tédio não como "ai, que chato", tédio como corrosão lenta da vontade. O tédio é o ácido que dissolve civilizações fechadas. Ele torna qualquer problema pequeno um monstro. Ele transforma um colega de trabalho em inimigo. Ele faz a mente procurar drama como quem procura água. E feriados idiotas são drama engarrafado, drama com data marcada, drama autorizado. Eles são o tédio se vingando da disciplina. Agora imagina o que acontece quando o tédio encontra uma sociedade com acesso à tecnologia de alto impacto. Porque uma nave não é só um ônibus. Ela é um ecossistema tecnológico. Acesso a sistemas, acesso a redes internas, acesso a ferramentas. E aqui entra o elemento que quase ninguém gosta de falar, mas que decide tudo. Segurança. Num planeta, se alguém quer causar caos, há barreiras, a polícia, a distância, a fuga. Numa nave, caos é mais fácil e mais fatal. Um indivíduo frustrado, entediado, ressentido, pode causar danos desproporcionais com ações pequenas, e uma cultura que romanticiza pegar pesado, trollar, pregar peça, fazer pegadinha, chocar. Sim, isso também é cultura. Cria o perfil perfeito para desastre. Você percebe como os feriados idiotas não são só engraçados? Eles são um treinamento emocional para achar normal brincar com limites. E agora vou te dar a imagem que eu prometi. Chocante, concreta, difícil de esquecer. Uma criança nascida no metal, cresce sem céu. Para ela, as estrelas são pixels num painel. Um dia, por curiosidade, ela pede para ver o lado de fora de uma janela de manutenção. Não uma janela panorâmica, uma janelinha técnica, daquelas que existem por necessidade. O adulto responsável diz não. Por que não pode? Porque é perigoso. Porque existe protocolo. Mas naquele dia, é o dia especial. E alguém querendo ser o herói da festa, querendo ser amado, querendo dar à criança um momento mágico, decide fazer uma exceção. Uma exceção. Ele abre a trava por um segundo a mais. Só um segundo. E o que acontece não é um filme com explosão. O que acontece é um assobio fino, quase bonito. Uma queda rápida de pressão num compartimento. Um alarme que toca tarde demais. Um corpo que tenta puxar ar e não consegue porque o ar está indo embora. Olhos arregalados. Silêncio. E o pior. Culpa. O tipo de culpa que vira guerra civil psicológica, porque alguém vai dizer, foi um acidente, e alguém vai dizer, foi irresponsabilidade, e alguém vai dizer, foi sabotagem, e alguém vai dizer, foi destino, e alguém vai dizer, foi a prova de que não deveríamos estar aqui. E de novo, cultura vira infraestrutura, e infraestrutura começa a rachar. É assim que uma missão morre. Por uma combinação de física implacável e humanidade indisciplinada. Agora, talvez você esteja esperando que eu te diga, então a solução é abolir feriados e virar robô. Não, isso seria outra forma de suicídio. Porque humanos sem significado também quebram, humanos sem alegria também quebram. Só que essa alegria precisa mudar de forma. Precisa deixar de ser exceção barulhenta e virar continuidade silenciosa. O problema é que continuidade silenciosa é impopular. E aqui entra o ponto que fecha o segundo ato de verdade. A política da atenção. Quem decide o que uma sociedade celebra? Quem decide quais datas existem? Quem decide quais símbolos entram na cabeça das crianças? Não é a humanidade como entidade abstrata. São instituições, empresas, líderes, influenciadores, grupos e o que vende. O que viraliza, o que dá retorno, o idiota, o simples, o chocante, o temático. Ou seja, a máquina cultural tem incentivo para fabricar feriados estúpidos, porque feriado estúpido é produto perfeito. Ele gera compra, postagem, fantasia, comida, evento, merchandising, turismo, publicidade. Ele transforma tempo em mercado. E uma civilização que quer cruzar estrelas precisa transformar tempo em missão, não em mercado. Isso é um choque de modelos.
E hoje, o modelo vencedor é o do mercado da distração. Então, sempre que você vê um dia de celebrar uma coisa aleatória, eu quero que você pense não só que besteira, mas que sistema, porque por trás da besteira existe uma engrenagem que troca foco por ruído. E foco é a moeda mais rara do universo. Agora, para terminar esta parte sem terminar a história, eu vou te dar um terceiro twist. O mais cruel, porque ele parece inevitável. A primeira civilização humana que tentasse sair da galáxia provavelmente não seria destruída por alienígenas. Seria destruída por nostalgia. Nostalgia é linda aqui. Nostalgia é música, foto antiga, cheiro, abraço. Mas numa nave, nostalgia é buraco negro. Ela puxa a mente para trás, ela transforma o presente em prisão, ela cria ressentimento. Vocês roubaram o céu de nós. E aí, adivinha como a nostalgia se manifesta culturalmente? Com rituais, com datas, com feriados, dia de lembrar a terra, dia de vestir como os antigos, dia de comer como era antes, dia de simular chuva, dia de fingir vento. No começo, é terapia, depois vira dependência, depois vira disputa, depois vira ideologia. Os verdadeiros lembram, os traidores esquecem. E pronto, você tem uma guerra cultural dentro de uma lata girando no vazio. Isso é o ponto máximo de tensão que a história precisava alcançar. O momento em que você percebe que não é só tecnologia, não é só física, não é só economia. É o pacote todo. E o pacote tem um selo. Natureza humana mal domesticada. Mas eu não vou te deixar aqui no escuro total, porque o ato final existe. E ele não é feliz. Ele é possível. Se for para existir saída, ela não vem de um motor, vem de uma mutação cultural. Um tipo novo de celebração, um tipo novo de disciplina, um tipo novo de orgulho. Só que para chegar lá, a gente precisa atravessar a última camada de mentira que a espécie conta para si mesma. A ideia de que, quando tivermos tecnologia suficiente, o resto se resolve sozinho. Não se resolve. A gente não precisa de um foguete maior. A gente precisa de um ser humano maior. E isso é uma notícia terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, eu vou fazer uma coisa que parece quase indecente. Eu vou tirar o tapete do fatalismo. Porque nunca vamos sair da nossa galáxia pode ser lido como sentença. Mas na verdade é um diagnóstico, e diagnóstico serve para uma coisa: evitar a morte. Só que antes de eu te dar qualquer luz, eu preciso te dar a última dose de escuridão. Não para te punir, mas para te preparar. Porque o ato final de uma história assim não termina com fogos. Ele termina com uma escolha. E escolhas só parecem reais quando o preço está claro. Então vamos ao preço. Nós tratamos a galáxia como prêmio, como se chegar em outra estrela fosse uma medalha, uma selfie cósmica, olha o que conseguimos. Só que a galáxia não é prêmio, ela é tribunal. E no tribunal do espaço, a humanidade está sendo julgada por uma pergunta simples. Vocês conseguem viver sem transformar tudo em show? Porque o show é o jeito mais elegante de a gente fugir do que dói. Do silêncio, do tempo longo, da manutenção, da humildade. E feriados idiotas são só a forma mais colorida dessa fuga. Agora, se existe uma saída, ela começa com uma ideia que vai soar estranha. Nós precisamos de feriados. Mas do tipo certo. Sim, feriados, só que não feriados para liberar o caos. Feriados para treinar a espécie a fazer justamente o que ela não gosta de fazer. Sustentar responsabilidade quando ninguém está olhando. Você quer o twist final? Toma. O feriado mais inteligente do universo seria aquele que ninguém percebe que está acontecendo. Porque ele não seria barulho, seria comportamento. Imagina uma sociedade que, uma vez por ano, celebra a troca de filtros, a inspeção de sistemas, a transparência radical, a coragem de reportar erro, a beleza da rotina bem feita. Que chato, você diria hoje. Exatamente. Essa frase, que chato, é o cadeado que nos prende na galáxia. A galáxia exige que a gente ache lindo o que hoje a gente acha chato. E aqui está a virada dramática do terceiro ato. Os feriados idiotas são um sintoma, mas também são um mapa, porque eles mostram onde a nossa mente escapa, e onde ela escapa é onde a gente precisa treinar. Vamos transformar essa ideia em uma narrativa viva. Você está numa terra do futuro. A tecnologia está pronta. Nós dominamos propulsão melhor, materiais melhores, reciclagem mais eficiente. A nave existe, não como sonho, mas como projeto. Só que, antes do lançamento, alguém faz uma pergunta que parece burocrática, mas é existencial. Qual cultura vamos colocar lá dentro? E a resposta não pode ser a nossa do jeito que está, porque a nossa cultura atual tem um vício. Ela confunde liberdade com exceção e confunde alegria com desperdício. Então, ao invés de lançar uma nave, a humanidade precisa lançar uma reforma do próprio calendário. E aí começa algo quase revolucionário. As datas deixam de ser desculpa para fazer diferente e viram um espelho para fazer melhor.
A primeira mudança é brutal. Nenhum feriado pode produzir mais lixo do que ele elimina. Você quer comemorar? Ótimo. A celebração é um saldo. Você só pode criar um dia novo se ele tiver retorno real. Reparar, reciclar, plantar, manter, ensinar. Não como marketing, mas como métrica. Parece chato, a galáxia está sorrindo. A segunda mudança é ainda mais difícil. Nenhum feriado pode incentivar a humilhação. A graça para de ser: olha o que eu fiz você engolir. Olha como te ridicularizei. Olha como eu te coloquei numa situação nojenta. A graça vira outra coisa. Cooperação, habilidade, gentileza, criação. O humor não desaparece. Ele amadurece. Ele deixa de ser crueldade com confete. A terceira mudança mexe no nervo. Nenhum feriado pode ensinar que a verdade é opcional. Sem dias de mentira, sem peças que treinam desconfiança, sem tradição de enganar como se fosse carinho, porque uma civilização interestelar precisa de confiança como ar. E confiança não cresce em solo de hoje vale tudo. E aí, algo surpreendente acontece. A população começa a mudar não porque ficou boazinha, mas porque as recompensas sociais mudaram. O status deixa de ser quem choca mais e vira quem mantém melhor. O herói deixa de ser o palhaço e vira o cuidador. A criança passa a admirar quem conserta, não quem quebra. Isso parece utopia, talvez. Mas repara, nós já mudamos coisas culturais enormes no passado. A questão é incentivo e repetição. Cultura não é opinião, cultura é hábito coletivo. E é aqui que entra o golpe final contra o cinismo. Se a cultura pode criar feriados idiotas, ela pode criar feriados que nos salvem. Só que ninguém ganha dinheiro fácil com isso. Ninguém vira tendência com o Dia Mundial da Inspeção de Válvulas. Ninguém quer postar Feliz Dia do Relatório Honesto. E aí você entende o inimigo final, aquele que estava escondido desde o começo. Nós não estamos presos na galáxia por limitação física. Estamos presos por modelo de atenção. Atenção é o combustível da política, do mercado e da cultura. E hoje a atenção vai para o que é rápido, absurdo, polarizador, emocionalmente viciante. O feriado idiota é uma ferramenta perfeita para captar atenção. Então o sistema produz mais deles. E quanto mais ele produz, mais ele treina o cérebro coletivo para precisar de estímulo. É um ciclo, um circuito fechado, uma nave cultural que nunca decola. Para quebrar esse ciclo, a humanidade precisaria fazer o ato mais difícil de todos: aprender a celebrar o invisível. E invisível é tudo o que mantém uma nave viva. Manutenção, rotina, verdade, disciplina, gentileza, autocontrole. Agora, eu quero te dar um final que não é final, mas é conclusão emocional. Aquela sensação de agora eu entendi, sem virar palestra. Volta comigo para a cena do começo. A geleia, a máscara beijada, o frango inflável. Todo mundo rindo como se a vida fosse uma festa permanente. Agora substitui a rua por um corredor de metal, substitui a plateia por sensores, substitui a risada por zumbido de ventilação. E aí eu te faço uma pergunta que é quase um soco. Se você estivesse naquela nave, o que você celebraria para não enlouquecer e ao mesmo tempo não matar ninguém? Se a sua resposta for qualquer coisa, desde que seja divertido, então você ainda está preso na Terra, mesmo que o foguete esteja pronto. Se a sua resposta for eu celebraria aquilo que mantém a gente vivo, então, existe uma chance. Porque a diferença entre um feriado idiota e um feriado que leva uma civilização às estrelas não é o tema, é o efeito. Um destrói foco, o outro constrói foco. Um treina exceção, o outro treina continuidade. Um vende alívio instantâneo, o outro planta sobrevivência. E agora, a última imagem. A imagem que eu quero que fique na sua cabeça quando você desligar este vídeo e olhar para o próprio calendário. Imagina uma humanidade que finalmente lança a primeira nave geracional para além do nosso braço galáctico. Não como turismo, não como propaganda, como missão de espécie. E no painel central da nave, onde normalmente haveria um slogan heróico, existe uma frase simples, gravada com letras pequenas. Pequenas de propósito para não virar show. Aqui toda festa é um teste. E no primeiro ano eles ainda sentem falta do barulho. Ainda querem confete. Ainda querem a fantasia ridícula, a exceção, o só hoje. Só que a nave ensina com paciência cruel. Ela recompensa o cuidador. Ela pune o impulsivo, ela transforma a maturidade em sobrevivência. No 10º ano, as crianças nascidas no metal crescem vendo outra forma de orgulho. Não a do exagero, mas a da competência. Elas não riem de quem limpa. Elas aplaudem. Elas não idolatram quem quebra regras. Elas respeitam quem as entende. E aí acontece a coisa mais estranha e mais humana. Eles começam a criar feriados novos. Só que os feriados novos não são para liberar caos. São para agradecer o sistema. Para agradecer a disciplina. Para lembrar que no vazio, o que salva não é a emoção mais alta. É a decisão mais firme. E quando a nave finalmente atravessa o limite
e entra numa região onde nenhuma voz humana esteve antes. Não tem fogos, não tem confete, não tem grito, tem silêncio. E no silêncio, pela primeira vez, a humanidade faz algo que sempre foi raro. Ela não tenta preencher o vazio com espetáculo. Ela apenas continua. Esse é o único jeito de sair da galáxia. E é por isso que, do jeito que a gente celebra hoje, a gente provavelmente não vai, não porque o universo nos odeie, mas porque o universo exige maturidade. E nós ainda estamos ocupados demais inventando desculpas para não crescer.